Boa noite, irmãos, graça e paz. Botei mesmo, Gapauã. Eu falei boa noite na língua do povo lá que a gente trabalha, tá? É um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, né? Então, o sentido é botei mesmo, Gapauã, quer dizer, você já escureceu já, então já estamos de noite, né? Então, esse é o sentido. Para nós é um prazer estar aqui com os irmãos. O pastor, através da pastora Joana Dark, falou também se a gente podia vir aqui algum dia desse mês de outubro, e Deus escolheu hoje, né, para a gente poder participar com os irmãos aqui no culto. Muito contente de participar junto com os irmãos, adorando a Deus. Toda a atividade do culto para a gente é especial, que a gente pode participar com os irmãos, né? Eu sei que tem alguns que já conhecem a gente, mas muito pouco daqui. Eu já tive 3 vezes aqui, por isso, aquela hora eu não falei que era a primeira vez, né? Uma vez o pastor estava de férias, a gente participou de um culto aqui na semana. Outra vez uma formatura dos alunos do IFRO, lá do ensino médio. Então já conheci a igreja, mas de participar no culto assim, na primeira vez, estar aqui com os irmãos num domingo à noite. Então para nós é um privilégio, e a gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? Nós trabalhamos numa tribo aqui dos indígenas Zoró, fica aqui na divisa de Rondônia com Mato Grosso, para esse lado aqui. Daqui lá vai dar mais ou menos, primeira aldeia, uns 120 quilômetros, a primeira aldeia daqui de Cacoal. Nós chegamos lá em 1997, então já há 28 anos atrás. Nossos filhos eram crianças pequenininhos ainda, agora já estão casados, com filhos. Então o tempo já passou, mas Deus nos chamou para vir para falar para eles, né, de Jesus. Então, qual é a nossa função então? Uma coisa que Jesus fala, que nós não somos, todos nós não somos advogados dele. Nós não viemos para defender Jesus, nós viemos fazer o que então? Cada um de nós aqui, seja aqui na cidade, seja numa zona rural, seja na região ribeirinha, seja do outro lado do mundo, seja numa tribo indígena, nós somos testemunhas. Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês vão ser as minhas testemunhas. Então o que nós estamos conversando hoje aqui que nós vamos falar um pouco para os irmãos, é nosso testemunho também, porque ser testemunha é aquilo que você viveu, a experiência de ouvir falar, ou de ver um fato acontecer, ou então aconteceu com você mesmo, que você vai contar. Então a gente vai estar testemunhando para os irmãos, né? E a gente fica contente porque esse é o mês de missões. Missões é para ser o ano todo, mas como as nossas igrejas batistas escolheram alguns meses, né, no ano para fazer as campanhas de missões, então esse mês é mais um mês de campanha de missões, e a gente fica contente porque desperta mais irmãos jovens para também saírem para testemunhar do Evangelho de Jesus. Primeiro hino que foi cantado, foi falado sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus sobre nós, que não é de nós, não somos nós, mas é pela graça, a graça que nos leva adiante para testemunhar o Evangelho de Jesus para as pessoas que ainda precisam, né? Então, o povo Zoró, eles viviam, hoje eles vivem, hoje todas as aldeias têm internet, todas as aldeias têm energia. Mas quando eles moravam no mato aqui, para mais ou menos 150 quilômetros daqui, eles viviam sem roupa, não usavam roupa. Isso, então, os primeiros contatos foram no ano de 1977, há uns 45 anos atrás, mais ou menos. E eles tiveram os primeiros contatos, e logo nos primeiros contatos eles foram levados, alguns irmãos da tribo Gavião, para ver se falava a mesma língua deles. Foram levados de outras tribos vizinhas aqui, e a tribo Gavião era a mais próxima, que dava para entender, praticamente quase a mesma língua, um dialeto bem próximo. E tinha uns irmãos que foram levados, já eram irmãos que tinham ouvido o Evangelho. Então no ano de 1965, em janeiro de 1965, o Evangelho chegou na tribo Gavião, que fica perto de Paraná, e eles até hoje comemoram, todo dia 25 de janeiro, eles falam, 1965 chegou a luz para um povo que vivia nas trevas.
Foi cantado isso aqui também, não foi isso? A luz dissipa as trevas, a luz de Jesus dissipa as trevas daqueles que vivem nas trevas. E aconteceu com os povos lá, aqui da região. Então aqueles irmãos gaviões falaram para os Oró, nos primeiros contatos, tem um homem lá que fala a palavra de Deus, ele fala de Deus e é coisa boa para vocês ouvirem. Então os Orós, eles foram 150 quilômetros a pé, da área deles até na área do povo gavião. Não tinha estrada, não tinha nada, pela mata, pela uma picadinha que eles faziam na mata. E lá eles chegaram lá e falaram para o missionário, nós queremos ouvir a palavra de Deus. E a maioria deles ouviram, lá nessa época de 1978, por aí. E eles moraram mais ou menos 2 anos com o povo gavião. A maioria deles, dos adultos, aceitaram Jesus como Salvador. Depois de 2 a 3 anos, eles retornaram para a área deles, que é aqui, depois do Pacarana. E aí eles seguiam a Jesus, mas uma boa parte se desviaram. E aí depois chegaram novos missionários em 1993. Depois nós chegamos em 1997. E aí as novas gerações foram surgindo e nessas novas gerações, então, a maioria recebeu Jesus como Salvador. E a gente vê que houve uma mudança muito grande, tanto a mudança do intercâmbio deles com a cidade, com a gente, como a mudança que o Evangelho fez na vida deles. Por exemplo, qualquer indígena poderia ter uma mulher, uma esposa, 2, 3, ele podia comprar as esposas que ele quisesse. Mas com a vinda do Evangelho, Deus ensinou e ensina que o homem precisa ter somente uma esposa, como Deus fez com Adão e Eva. Então hoje eles não têm mais do que uma esposa, somente uma esposa, e vai viver para o resto da vida com aquela esposa. Então é uma mudança na sociedade deles. Depois nós vamos mostrar algumas fotos para os irmãos terem uma ideia já do resultado do trabalho lá. Então o que nós fomos fazer lá no meio daquela tribo, né, daquele povo? Uma outra coisa também muito forte, que eles viviam lá no mato, e viviam aqui vizinhos aos povos Suruí, Cinta Larga, Gavião, Arara, outros povos lá do rumo de Aripuanã. Eles viviam se matando, eles se matavam, mas não só matavam, ele matava o inimigo e ainda comia o inimigo. Então eles eram povos canibais. E eles falam que era uma vida terrível que eles viviam, porque era uma vida selvagem. Por que eles matavam os inimigos? Porque eles iam sempre vivendo em guerra. Aqui nessa região não existia nem Rondônia. Rondônia ainda não existia. Depois se tornou território de Rondônia e depois se tornou estado de Rondônia. Mas antes era só as tribos que moravam por aqui. Então eles se matavam. Então existiam vários motivos, a maioria era vingança. Então a tribo vinha na minha aldeia, matava meus parentes, então eu tinha que planejar uma vingança. Às vezes levava 1 ano para depois ir lá na aldeia dele e matar todo mundo lá. E além de matar, ainda comer ainda. Então eles falam que era muito difícil. Outra coisa, motivo de ir fazer uma vingança também na outra tribo, era que eles acreditavam que o pajé mandava uma doença para matar as pessoas da minha aldeia. Então eu tinha que ir lá vingar aquele pajé e aquelas moradores daquela outra tribo que mandou matar os meus parentes através de uma doença que o pajé mandou, uma doença espiritual. Então eles viviam nesse mundo de medo, de terror e das trevas. E nas trevas o inimigo é que dominava a vida deles. Mas quando o Evangelho chegou, chegou a luz de Cristo para iluminar e tirar dessa escuridão. E a gente vê que nós fomos para lá exatamente para isso, para testemunhar de Jesus, que tem alguém que poderia mudar a vida deles, e é o nosso Senhor Jesus. Nós cantamos aqui adorando a Ele, reconhecendo o nome dEle, reconhecendo o poder dEle. Então nós fomos lá para testemunhar. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos nesta noite. Os irmãos podem nos acompanhar. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A partir do versículo 1.
Então aqui fala: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, ele ressuscitou, conforme foi cantado hoje também, né? Ele se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Versículo 4 fala: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não sabemos quando ele vai voltar, mas nós estamos esperando a volta dele. Com certeza ele vai vir nos buscar. Então ele está dizendo aos discípulos aqui, aí o versículo 8 ele fala: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então vocês vão ser, todos nós vamos ser as testemunhas dele. Então testemunha é uma coisa boa, porque é uma coisa fácil e simples. Você só vai contar o que você experimentou, o que você viveu. Aqui no livro de Atos, continuando o livro de Atos, a gente vê que Pedro, ele foi preso 2 vezes, porque estava pregando. Na realidade ele estava testemunhando. E uma das falas de Pedro aqui, em Atos, ele diz assim: vocês mataram o autor da vida, crucificando, mas Deus o ressuscitou ao 3º dia, está sentado à direita do Pai. Então Pedro só estava testemunhando do que ele viu. O que ele viu? Ele acompanhou todo o ministério de Jesus, e ele fala: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas dessas coisas. Em 1 João, outro discípulo de Jesus, ele fala: nós pegamos nele, nós apalpamos aquele que é o verbo da vida, nós convivemos com ele, nós vimos tudo que ele fez. Ele somente está testemunhando do que ele viveu com Jesus, e é isso que Jesus está dizendo: vocês vão ser as minhas testemunhas. Você teve uma experiência de salvação comigo, então você vai contar para outros. É o seu testemunho que vai impactar a vida de outros que ainda nunca ouviram. Agora, Deus escolhe nós, uns para aqui mesmo, aqui no bairro, outros aqui na cidade, outros no estado, outros no país, outros em outros países. Deus escolhe e manda para ser o quê? Para ser testemunha, para testemunhar da experiência de salvação que teve com Jesus. É isso que ele está dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E a gente vê no livro de Atos que isso aconteceu, até Atos capítulo 28, isso aconteceu. Começou por Jerusalém, até o capítulo 8. Capítulo 8 começa uma perseguição terrível contra os irmãos da igreja de Jerusalém, e os irmãos se espalham, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém, e esses irmãos então vão pregar onde? Samaria, Judéia, Samaria, e começa a se espalhar, eles sendo testemunhas de Jesus. Gostaria de ler com os irmãos aqui, Atos capítulo 8, versículo 2, que fala justamente desse espalhar do Evangelho, as testemunhas indo adiante. Atos capítulo 8, versículo 1 fala: e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então aqui a dispersão, cumprindo o que Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria. E
até aos confins da terra. Vemos aqui no Atos capítulo 10, versículo 34, Pedro era um dos discípulos de Jesus, ele era um judeu, ele achava que ele não devia se misturar com qualquer outra raça a não ser os judeus, ele achava que ele não deveria pregar o evangelho a qualquer outra raça a não ser somente ao povo dele, que eram os judeus, mas Deus muda a visão dele a partir daqui, e ele reconhece que ele precisava pregar o evangelho a todas as nações para cumprir o que Jesus falou, até os confins da terra. Vamos ver aqui, Atos capítulo 10, versículo 34, Pedro fala assim, a partir do 34, então Pedro começou a falar, ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Qualquer nação, a partir daí, é os confins da terra, não tem limite, não tem limite de raça, não tem limite geográfico, até os confins da terra precisa ser testemunhado que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Rei, e um dia Ele vai voltar, vai nos buscar, e nós vamos reinar para sempre com Ele, é assim que a palavra de Deus nos diz? Então isso é a verdade, é isso que nós precisamos testemunhar, e ele fala aqui, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois no batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhos de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão de pecados. Era o que Pedro estava testemunhando para Cornélio nesse dia aqui, um centurião que era chefe de uma guarda romana composta de 100 soldados, e aquele homem então ouviu o evangelho através do testemunho de Pedro contando para ele. Nós vivemos com ele, nós vimos tudo que ele fez em Jerusalém, na Judéia, foi pregado no madeiro, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e ele se tornou o Senhor de todos nós, e nós somos testemunhas de tudo isso, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E então o evangelho vai se espalhando pelos confins da terra, como Jesus falou. Capítulo 13 aqui também, aí vai entrar o envio da igreja de Antioquia, enviando Paulo e Barnabé para pregar até os confins da terra também. Atos capítulo 13, versículo 1 adiante. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, a partir daí, nós vamos aprender sobre as viagens missionárias de Paulo, que ele começa a pregar e testemunhar o evangelho para os confins da terra conhecidos daquela época. E aqui vai o evangelho começar a ser espalhado para a Europa, vai para a Espanha, vai para a Itália, vai para a região da África também. Então, o mundo conhecido da época eram os confins da terra para os irmãos que viviam como testemunhas de Jesus. Paulo, como um discípulo de Jesus, como um apóstolo de Jesus, então ele foi pregar o evangelho até os confins da terra,
E em Atos capítulo 20, versículo 24, ele fala, assim como os apóstolos sabiam qual era a função deles para ser testemunha, Paulo também sabia disso, e ele coloca aqui para os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz assim, Atos capítulo 20, versículo 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele estava ali para testemunhar, nós estamos aqui para testemunhar. Então, nós estamos ali com o povo Zoró, já há 28 anos, trabalhamos quase 4 anos com o povo Gavião também, logo no começo, depois Deus nos levou para o povo Zoró, e a gente foi lá para testemunhar de Jesus, e graças a Deus, a gente muitas vezes pensou, nós estamos aqui, não vemos nenhum fruto, nenhuma conversão, ficamos lá uns 10 anos sem nenhuma conversão, trabalhando, mas testemunhando no meio deles. Depois de uns 10 anos, começaram as primeiras pessoas, iam procurar a gente, eu quero receber Jesus como meu Salvador, eu quero aceitar Jesus, então aí começou as conversões, e hoje a maioria do povo Zoró segue a Jesus, a maioria, para os irmãos terem uma ideia. Então a gente está vendo o resultado, mas a gente sabia que o tempo é de Deus, a obra é de Deus, o trabalho é de Deus, a gente só foi lá testemunhar de Jesus para eles. Então, graças a Deus, eles puderam receber a Jesus como Salvador. A gente vê assim como Paulo pregava. Paulo, uma das cidades que Paulo pregou menos de um mês, e muita gente se converteu na cidade de Tessalônica. Ele escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. Ele fala, quando eu cheguei aí para pregar o evangelho para vocês eram muita tribulação, muita dificuldade, vocês aceitaram, abandonaram os deuses falsos, começaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro em meio a grande tribulação, mas vocês continuaram firmes. Então ele elogiando, isso serviu de modelo para que muitos pudessem também receber Jesus em toda a região da Acaia. Então ele dizendo que ele pôde também presenciar e ver os frutos do trabalho, e ele diz lá em 1 Coríntios, alguns plantam, outros regam e outros colhem, né? Então, nós, graças a Deus, podemos ter até o privilégio de colher também ali no meio do povo Zoró. Então, hoje, como eu falei, hoje está tudo mudado, internet, energia, celulares aí também, todos os jovens lá já praticamente quase todo mundo tem. Então, até os adultos, até os de mais idade já usam o celular, os que conseguem, né? Então, mudou tudo, mas um hino que foi cantado, Deus está no controle de tudo, nada foge do controle dele, nada. Às vezes a gente pensa, não, mas isso vai dar ruim, não vai prejudicar. Deus está no controle de todas as coisas, a igreja dele, ele é que manda na igreja, ele é que manda no mundo, ele é que manda no universo. Então, nós precisamos continuar confiando que ele vai fazer o trabalho dele, e Jesus falou, né, outro hino que cantamos, o inferno não prevalece, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja vai avançar, nós vamos continuar, o evangelho vai continuar sendo pregado, em meio a tudo que estão vivendo no mundo, em meio aos sinais que estão acontecendo, mostrando que está próximo, não sabemos quando, mas mostrando próximo, com o início do fim, como Jesus falou, mas nós precisamos continuar firmes, testemunhando do evangelho, da graça de Deus, como Paulo está falando, nós precisamos continuar testemunhando desse evangelho, para aqueles que ainda não têm a Jesus como Salvador.